Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você está assistindo isso daqui ou escutando. Meu nome é Gustavo, eu sou aqui da área de relacionamento, eu estou muito feliz, muito animado em divulgar, né, apresentar um novo canal de comunicação que nós estamos lançando, que é o nosso VisãoCast, que é a ideia de termos um podcast da VisãoPrev, sem teleprompter, sem roteiro, uma forma da gente conversar como isso, de uma forma mais dinâmica sobre temas voltados ao mercado financeiro, previdência, planejamento financeiro, dentre outros. E nesse primeiro episódio, temos aqui nosso ilustre Marcelo Pesuto, presidente da VisãoPrev. Olá, como você está? Prazer imenso ter aqui com a gente. Não, eu que agradeço. Olá, participantes e familiares da VisãoPrev. Iniciamos hoje, como o Gustavo já colocou, uma nova jornada com o nosso VisãoCast, uma nova forma de comunicação. Prezamos sempre pela educação e pela educação financeira e formação aí dos nossos participantes, né? Queremos sempre estar próximos de vocês, com uma informação transparente, uma informação clara. E essa é uma nova forma de comunicação, né? Pretendemos aqui trazer convidados com vocês, trazerem pessoas aqui para esclarecer e trazer informações sobre previdência, sobre investimento. Esse é o nosso objetivo. E no dia de hoje aqui faremos um bate-papo, eu e o Gustavo, sobre temas que surgem na VisãoPrev, que os nossos participantes nos questionam, nos perguntam, como uma primeira forma desse primeiro episódio aqui do nosso VisãoCast. Perfeito. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre educação financeira, né? E até contando um pouquinho de bastidores, quando a gente começou a pensar qual que seria um tema interessante, e aí a gente chegou no educação financeira, sempre comecei a perguntar, como que a gente pode abordar esse tema de uma forma um pouquinho mais dinâmica, né? E aí é uma questão minha de didática. Eu sempre acho que para a gente entender sobre uma coisa, é importante a gente entender a origem dessa coisa. E aí, educação financeira está no nosso dia a dia, só que muito da nossa postura em relação a dinheiro remonta a tempos lá de trás, né? A forma como nossos pais, nossos avós lidavam com dinheiro vai afetar como nós lidamos também. E a gente não pode esquecer que o Brasil tem um passado inflacionário bem intenso, vamos dizer assim, né? Ali década de 80, a gente teve inflação de mais de 1000% ao ano. Você pegou bastante dessa época, né? Como que foi? Acho que outro ponto interessante desse bate-papo nosso, né, Gustavo? Nós somos de gerações diferentes, né? Sim. Quando eu comecei no mercado de trabalho, o Brasil vivenciava essa época da hiperinflação, né, lá na década de 80. E muito do que nós temos hoje no processo de educação financeira, como você bem colocou, ele vem talvez dessa falta de educação criada pelo processo hiperinflacionário, né? Final da década de 80, 89, mais precisamente, lá no governo Sarney, nós chegamos a ter uma inflação de 80% ao mês. Meu Deus. Né? Mais de 80%, um mês chegou a 89% a inflação naquele ano. Só para ter uma referência, né? Hoje nós falamos de inflação, temos uma inflação anual hoje de um pouco acima de 5%, né? Temos uma meta de 3%, podendo ter 1,5% a mais, e nós estamos acima dessa meta. Então, ao invés dos 4,5%, que é o teto da meta da inflação que nós temos hoje, nós estamos com 5% e pouco de inflação acumulada nos últimos 12 meses, e é muito, e parece muito mesmo, mas imagina isso quando era 89% ao mês. Meu Deus. Toda a economia era indexada. O que significa isso? Tudo aumentava pela inflação passada. Seu salário, se um mês você ganhasse 1.000, independente da moeda, mas 1.000, no mês seguinte você tinha que ganhar 1.800 ou 1.890 para ter o mesmo poder de compra que você tinha com 1.000 no mês anterior. Né? Esse processo, o que trouxe? Ele trouxe para o brasileiro, de forma geral, uma necessidade de consumo imediato. Sim. Até porque não existe um amanhã para eu consumir, uma vez que amanhã vai estar tudo muito mais caro. Né? Exatamente isso. Então, se eu postergo qualquer compra, talvez se eu postergo 15 dias, aquele valor que eu recebi já está 40% defasado em relação a isso. Então, nessa época, o que aconteceu? Quando as pessoas começaram a ter um consumo imediato, então... A gente vê muito de cultura de brasileiro, né? Fazer aquela despesa do mês, no supermercado. A famosa compra do mês, né? A compra do mês, enche o carrinho para ter um estoque, para ter a despensa cheia. Sim. Isso é muito da cultura inflacionária, né? E também a falta de educação financeira, como eu disse, também vem desse período. Sim. Porque a acumulação ela era mais difícil. O dinheiro perdia tanto valor, né?
perdia tanto valor no tempo que as pessoas pensavam em consumo e menos em poupar, em guardar para o futuro. Até porque eu não tinha um ambiente que proporcionasse, né, a geração de poupança, uma vez que é isso. Eu só consigo pensar em guardar uma vez que eu consigo pagar minhas contas, né? E também fazer a compra do mês. Eu vou precisar. Aí a gente começa até a estocar mais coisas, pensando que não, tem que comprar tudo agora para durar o mês inteiro, né? E você tem uma série de fatores que envolvem isso também, né? Então, quando você está na economia com uma inflação muito alta, você tem aspectos como a necessidade de você consumir rapidamente, ter menor volume de moeda possível, e os mecanismos financeiros, né? Os veículos financeiros que você tem para investir, eles são menos requintados do que nós temos hoje com uma inflação mais baixa, né? Então, naquela época, o que era o mais comum era a poupança mesmo, né? Só que a poupança daquela época, ela pagava uma inflação mais 6% ao ano, então era 0,5% ao mês, né? E nós vemos até hoje, né, uma cultura de o que o brasileiro mais conhece é o investimento na poupança, né? Sim, até saiu no raio-x do investidor da Ambima, né? Que, se eu não me engano, acho que 23% dos investimentos feitos pelo brasileiro é pela poupança, né? Por isso, isso vem de uma memória, né, desse período, onde a inflação alta, você tinha veículos, mecanismos que não eram tão sofisticados para investimento, e a poupança, naquele momento, era a melhor forma. Sim, claro. E até nesse período existiram uma série de planos, tentativas de segurar essa inflação, né? No espaço de tempo de 10 anos, de 84 a 94, foram 6 moedas que a gente teve. Eu não consigo nem imaginar como deve ser essa rotina de uma troca de moeda tão constante, quase que a cada 2 anos a gente está trocando de moeda, né? E como que era? Até você teve na época você já estava na Telefônica, né? Não. Como que era? Como que era a dinâmica, assim, no dia a dia, pensando na vida de trabalho, trocou de moeda? Eu sei que era só, corta o 0, multiplica por 1000, tá valendo mais, só que como que era essa troca? Aqui tem 2 aspectos importantes. Primeiro, respondendo a sua pergunta, eu ainda não estava na Telefônica, né? Eu já estava no mercado de trabalho, eu comecei em 82 no mercado de trabalho, mas eu sou de Ribeirão Preto, estava na área financeira lá em Ribeirão. Eu vim para a Telefônica aqui logo após a privatização do setor de telecomunicações em 2000. Legal. Eu já estava numa empresa, nessa época eu estava numa empresa de telecomunicações lá de Ribeirão, do município, e em 2000 eu vim aqui para São Paulo. Mas voltando na parte financeira, né, que você estava falando da troca de moedas, como é que era a gestão que era feita com isso. Aqui tem um conceito interessante também, né? Mais do que falar do dia a dia, da gestão, de como funcionava a economia nesse período de inflação alta, né? O que a gente vivenciava no Brasil nesse momento era um conceito que era chamado de inflação inercial. O que é o processo de inflação inercial? A inflação gera inflação. Perfeito. Então, como eu disse agora há pouco, se em 15 dias a moeda perde 40% do seu valor, se você fizesse uma venda para receber em 15 dias, óbvio que você deveria já colocar na fatura que você vai cobrar esses 40% de aumento. Perfeito. Se você fosse colocar em um mês, os 80%, 89%, e assim por diante, né? Então, é um processo onde você já previa que ia ter uma inflação, já aumentava o preço em função dessa expectativa, e isso gerava inflação. Então, por isso o conceito, né, que foi trabalhado no Brasil de uma inflação inercial, ou seja, inflação gerando inflação, porque você já aumentava o preço com a expectativa que teria inflação no mês seguinte, e esse processo ele ficava contínuo, aumentando o preço sempre. Então, o que foram as trocas de moedas, né, as 6 trocas de moedas que nós tivemos nesse período? O objetivo ali era tentar, e essa troca de moeda ela sempre veio com um processo de congelamento de preços, o objetivo era estancar o processo de inflação inercial. Entendi. Então, se eu congelo os preços, né, o movimento que eu estou fazendo não vai ter o aumento, eu não preciso aumentar o preço se eu for vender para receber daqui 30, 40, 60 dias. Então, eu estanco o processo de inflação inercial e eu controlo um pouco mais a inflação. Perfeito. Então, o movimento cortava 3 zeros da moeda, como você disse, então você pegava a moeda lá, dividia por 1000, então o que você comprava por 1000 cruzeiros, por exemplo, passava a ser uma unidade monetária nova, né? Então cortava 3 zeros da moeda. Perfeito. E congelava preços com o objetivo de não vai ter o aumento, não vai ter inflação inercial, começa um novo ciclo, né?
Só que a inflação inercial ela era um dos motivadores da inflação, não era o único, né? Uhum. Então, a gente tem visto, né? A gente não tem um processo tão forte, né? O Brasil, depois que a inflação, depois do Plano Real, que você teve uma queda importante aí da inflação, você não tem mais um processo de indexação tão forte Sim, do sim, sim. Brasil, né? Inclusive, ações tentando desindexar salários, tentando desindexar preços E a própria vinda do tripé macroeconômico também ajuda nesse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, outras ações necessárias, em muitos casos, não vieram, e foi isso que os planos, 6 planos, que não deram certo em função Entendi. disso, tá? Mas o que o real teve de diferente? Porque, assim, uma coisa que eu sei que foi trabalhada, que veio até a URV, né, Unidade de Referência de Valor, se eu não me engano, É isso mesmo. que tentou trabalhar a inflação psicológica, né? Até reeducar a população sobre como saber o preço das coisas. É até curioso quando a gente vê até existem propagandas. Ah, quanto que custa um cafezinho? Aí fala lá a referência que tem que ser o café. Mas perfeito. Eu tive 5 outras moedas anteriores que não conseguiram trabalhar com essa inflação. O que o real teve de diferente e que conseguiu já? Até é engraçado quando a gente olha em gráfico, né? A gente olha lá, a inflação parece pequenininha antes década de 70, 80, já estava enorme. Início da década de 90 vem um pico enorme de inflação, vai lá para mais de 1.700% no ano. E aí depois vem o Plano Real e já consegue abaixar. O que ele teve de sucesso? Aqui você teve pelo menos alguns pilares que foram importantes, né? Uhum. Não foi só a troca de moeda, o corte de zeros, que também aconteceu. Vou abrir um parênteses aqui interessante. Uhum. Nessa época eu já trabalhava em área financeira. Na implantação do Plano Real, teve, e as jabuticabas brasileiras, né, que são criadas somente aqui, o Brasil implementou um processo de redução do valor que você deveria pagar faturado. Então, me explico. Como você tem a inflação inercial, como eu falei agora há pouco, Uhum. então se você ia cobrar com prazo de 30, 60, 40 dias, que seja, naquele preço você já tinha uma expectativa de inflação futura, a inflação inercial. Perfeito. O que o governo fez com a implantação do Plano Real? Ele criou o que foi chamado de tablita. Perfeito. O que era essa tablita? Toda a fatura que foi emitida antes do Plano Real, então, já com uma expectativa de aumento de preço pela inflação inercial, se essa fatura seria paga depois do plano, você tinha um fator de redução. Então, era para tirar do preço a inflação inercial que tinha sido prevista. Tá? Então, era uma tablita de fatores, e aí você tinha lá o vencimento e o valor, você tinha um fator, multiplicava pelo valor a pagar, e isso trazia uma redução do valor. Isso é só... Não foi esse um grande motivador, mas isso é para mostrar que era preocupação também da inflação inercial, né? Mas como eu estava dizendo, talvez diferente dos outros planos, o Plano Real ele trouxe outros ajustes macroeconômicos, né? Primeiro deles foi o próprio câmbio, né? Teve uma liberação do câmbio, então foi chamado câmbio flutuante, né? Sim. Já não tinha mais controle sobre o câmbio, então a flutuação acontecia em função de oferta e procura, em função de mercado, né? Óbvio, o Banco Central em alguns momentos poderia intervir com compra, venda de moeda, mas o que é do jogo, né? Sim. Não mais definindo o preço, né? Não mais marcando quanto deveria ser aquele preço. Então, o primeiro ponto importante, e eu me recordo dessa discussão, foi como assim, isso não vai dar certo, nós vamos ter um problema, pelo controle de preços que já acontecia antes, né? Outro ponto que foi muito importante, década de 80 principalmente, década de 90. A década de 80 ela veio depois da década de 70, obviamente, mas que teve o milagre econômico brasileiro, que o Brasil deveria se desenvolver, crescer. E o governo fez muito investimento e se endividou muito forte externamente. Tá? Então, a dívida pública internacional que o governo tinha era muito grande. E como é que funciona o pagamento disso, né? Não é assim, estou devendo, peguei um empréstimo com o FMI para pagar, ele vai receber em reais, por exemplo. Você não tem isso. Você tem que usar suas divisas, você tem que usar moeda estrangeira para fazer esse pagamento. Nesse caso, o dólar, por exemplo. Nesse caso, o dólar. E se o dólar sobe, fica mais difícil de pagar essa dívida. Né? Exatamente. Só que aí você tem que fazer o controle da sua dívida também, né? A lição de casa necessária que foi feita. Tanto que hoje, né, já tantos anos depois do Plano Real,
o Brasil tem uma balança superavitária, né? Uhum. Esse já não é um impacto tão grande. Sim. Então, quem vivenciou, quem trabalhou na década de 80, década de 90, vai lembrar de situações que nós tivemos onde o Brasil incentivava a exportação e a importação era restrita. Uhum. Então, na década de 80, o ministro era o Delfim Neto, Nossa. da economia, ele cunhou uma frase que ficou famosa, que exportar é o que importa. Nossa. Dado isso, dada a Sim. necessidade de uma balança comercial, de vender e receber Sim. mais recursos do que pagar Sim. pelas compras que estavam sendo Até feitas, porque né? aí você tem mais entrada de dólares aqui, até facilita para o próprio Banco Central tentar controlar, pensando nessa administração do câmbio, né? Se eu tenho dólar aqui no meu colchão, vamos dizer É assim, isso. eu consigo injetar mais dólares na economia para aumentar a oferta de dólares e tentar baixar o preço, né? Exatamente isso. Então, nessa década de 80, que o exportar é o que importa, você tinha lá uma taxação do que eles chamavam de supérfluo. Então, todos os itens que eles achavam que não eram essenciais para a economia, eles eram sobretaxados, né? Uhum. Como a gente está falando muito em sobretaxar, Aham. o mecanismo era o mesmo, por outros motivos, mas o mecanismo era o mesmo. Então, Entendi. por exemplo, veículo, perfume, Entendi. bebidas de todos os tipos, eles eram sobretaxados de uma forma que era impossível você importar Produtos esses eletrônicos também, né? produtos eletrônicos também. Uhum. Então, isso tudo também você trouxe um problema à economia, porque você não tinha, né? Aí ficou famosa a frase do Collor, que os veículos brasileiros São carroças. eram carroças, porque Sim. de fato você não tinha como você tem hoje, que você sai na rua, você tem carro chinês, alemão, você tem todos os Uhum. tipos, né? Mas naquela época isso não acontecia. Então, Entendi. também teve um trabalho muito forte desse equilíbrio das contas públicas junto ao Plano Real, tá? Esse foi um processo que aconteceu. E final da década de 90 e a década de 2000, também um ponto importante, um vento a favor da economia mundial, que Uhum. ajudou a estabilização da economia brasileira como um todo, tá? Então, foi um projeto muito exitoso, Uhum. mas diferente dos anteriores, ele teve uma composição mais ampla. Sim, e até quando a gente pensa, poxa, eu tive a década de 80, praticamente inteira, um pedaço ainda da década de 90, então a gente consegue falar que quase que 15 anos vivendo num ambiente de hiperinflação, né? Como você falou, 80% ao mês. Sendo que hoje a gente já está super preocupado falando de uma inflação anual de 5%. Eu não consigo nem imaginar, até quando a gente olha bem gráfico, bem livro, como que era, eu não consigo imaginar como deve ser conviver isso e ser um normal, vamos dizer assim. E isso tudo ensina a gente como lidar com o dinheiro, né? Até voltando à questão da educação financeira, uma vez que eu não consigo, não existe um futuro, porque eu preciso gastar agora, porque eu sei que amanhã não vou conseguir gastar, eu tenho só um estímulo para uma visão de curto prazo, né? Sendo que quando a gente fala de educação financeira, eu preciso de um planejamento e até uma visão de longo prazo. Só que também muda, né? Segunda parte da década de 90, início dos anos 2000, a gente também tem umas mudanças importantes, né? Começam a entrar mais produtos industrializados aqui no Brasil, principalmente de 2002, se eu não me engano, que foi quando a China entra ali na OMC, então o Brasil passa a exportar bastante commodities, minério, petróleo. Petróleo a gente sempre exportou bastante, mas eu sei que até comida, principalmente, né? Commodities de forma Commodities geral. como um todo a gente exportou, porque veio uma grande procura por parte da China, e a China também exportava bastante produto industrializado, que até favoreceu para o consumo aqui brasileiro, né? E aí a gente tem esses dois extremos. Eu passo a ter um ambiente que é difícil consumir e depois eu consigo ter um ambiente que favorece um pouco mais o consumo, né? Então, esse é parte do vento a favor que eu comentei, Aham. né? O Brasil e o Brasil também, da década de 80, 90, entre 80 e 90, ele teve uma mudança importante na forma de produção agrícola, né? Uhum. E ele bate recorde atrás de recorde de Uhum. produção agrícola e de um mercado cada vez mais carente disso. Então, passou a Uhum. ser como chama, um grande celeiro também internacional em função disso. Então, esse também faz parte do vento a favor que eu citei. Agora, um outro ponto também a destacar, Gustavo, que eu acho que é importante, e quem vivenciou lá a década de 80, 90, vai lembrar disso, a preocupação com a economia, com a educação financeira era menor, Uhum. porque você via seu capital dobrar
quase de um mês para o outro, Hum, né? Então, isso te gera uma sensação de que você consegue fazer uma poupança de longo prazo muito simples, porque o uhum, capital quase dobra. Tudo bem que você fala, o poder de compra, o que eu comprava com 1.000 mês passado, eu preciso de 1.800, mas a sensação é que você, imagina, 80% de inflação, ou 1.000%, mais de 1.000% ao ano. Se você uhum. guardar um valor, você tem uma sensação de que seu dinheiro cresceu muito, né? Entendi, porque eu tô vendo mais dígitos ali na minha conta. Exatamente, mas o poder de compra não representava isso, né? Entendi, entendi. Então, isso também foi um grande agravante no processo de educação financeira, porque parecia assim, a qualquer momento que eu começar vai ser um momento bom, porque Sim, eu vou ter uma acumulação que é muito rápida e eu vou ganhar muitos dígitos na minha conta em pouco tempo, uhum, né? entendi. E que quando estabiliza o processo inflacionário, você não tem isso. O planejamento é mais necessário, Uhum, aí já não é mais. A cadência é muito mais importante de uhum, você pensar no longo prazo. Então, a partir de 2000, né, principalmente no final da década de 90, começo de 2000, uhum. como você citou, aí você tem uma mudança importante desse processo, né? Entendi. Só que aí sempre fica complicado porque eu tô tendo um ambiente que não tem tanto estímulos assim para reserva de poupança, seja porque eu não consigo pensar em guardar porque eu preciso gastar tudo agora, ou até isso que você comentou, né, que eu posso começar a qualquer momento, porque esse sentimento de números crescendo me dá um certo alívio de que, não, eu sempre vou conseguir crescer bastante meu dinheiro. Então, sempre tem esse ambiente que dificulta que as próprias pessoas vejam sentido até em guardar dinheiro, né? Eu sei que vieram até algumas ações por parte do governo para tentar criar esse estímulo, que era até o Tesouro Direto, né? Ele nasce ali em 2002, até com um mínimo de R$ 30, até para aumentar o acesso no mercado de títulos públicos, né? De renda fixa, para que pessoas possam guardar dinheiro. Só que se eu não tenho estímulo, complica, né? É, tem dois aspectos aí, bem lembrado aí do Tesouro Direto, que é uma. Aí já, o que eu disse lá na década de 80, aí você começa a ter alguns mecanismos de investimento que são mais sofisticados, são mecanismos que você abre para a população de forma geral, que num processo de inflação muito alta era mais difícil. Outra coisa que começa a aumentar dentro dos títulos públicos e com a estabilização Uhum. da inflação, com a estabilização das contas públicas, é você conseguir aumentar o prazo Faz sentido. de vencimento dos títulos, Sim. né? Hoje você tem títulos públicos aí que vencem em 2060, Sim, né? sim, sim. Até porque, voltando um pouquinho de conceito, é aquilo, né? Tipo, renda fixa nada mais é que um empréstimo. Seja um banco, instituição privada ou o próprio governo, precisa de dinheiro para arrecadar, para funcionar. Então, ele fala: olha, me empresta o dinheiro que eu te devolvo daqui X anos e com uma correção. Agora entra confiança, né? Eu só vou confiar que você vai me devolver esse dinheiro no longo prazo, uma vez que eu confie que você vai existir daqui tanto tempo, né? Exatamente. Então, se eu tenho um governo, uma empresa, um banco, não importa, que não me passa essa confiança, dificulta até para um financiamento de longo prazo, que é isso que você está falando, né? Uma vez que eu não confio na capacidade dele de me pagar esse juro que ele está me prometendo daqui 20 anos, por exemplo, né? Né? E aí você gera dois fatores, né? Ou você encurta os títulos, o que para o governo é muito ruim, porque você tem uma exigência de ficar rolando sua dívida com muita frequência, Uhum. porque se ela vence no curto prazo, você tem que recomprar e comprar novamente para poder rolar essa dívida. Eu sempre vou estar Então, endividado, né? isso, Sim. e vai ficando caro, porque quando você vence e precisa comprar de novo, dependendo das condições, você vai ter que pagar mais caro para a recompra, né? Sim. Então você vai encarecendo o processo da dívida também, né? Então, quanto mais longo o prazo, você ganha um fôlego para a rolagem dessa dívida. Uhum. Acho que esse é um ponto importante. Mas tudo isso o governo fazendo a lição de casa dele, né? Não Uhum. tendo não só colocando um título mais longo e exigindo que as pessoas façam investimento naquele título mais longo. Exato, por isso que um ambiente econômico estável acaba ajudando para que a própria população tenha incentivos, vamos dizer assim, para pensar em reserva, né? E até porque um movimento que a gente vê muito que está acontecendo no Brasil, mas no mundo também, que é a questão do envelhecimento da população, né? Hum. Porque nós temos pessoas, até pensando no avanço da medicina, que é uma coisa muito boa, melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, que está proporcionando que nós possamos viver por mais tempo, né? A expectativa de vida do brasileiro é curioso, se a gente pegar a década de 40, mais ou menos, a expectativa de vida era dos,
se eu não me engano, 50 anos. Mas não é porque todo mundo iria viver só até os 50, porque até uma mortalidade infantil era muito alta, né? Quem chegava naquela idade iria viver por mais tempo. Só Sim. que o que eu A tenho... média. Exato, né? Que aí acaba caindo a expectativa de vida. Mas eu tenho tanto um aumento da expectativa de vida, só que também eu tô tendo uma redução na quantidade de filhos que estão crescendo, né? Que estão nascendo. E aí, por conta disso, de novo, o Brasil tá sentindo, tem países que estão mais avançados, Coreia do Sul, Japão, China, estão mais preocupados com isso, só que também é um ponto importante para o Brasil. E aí vem uma necessidade também. Eu preciso guardar dinheiro até para não ficar dependendo só das reformas que o INSS vai passar, uma vez que eu tenho essas transformações na sociedade também, né? Então, esses são pontos importantes, né? Vamos fazer esse mesmo paralelo que a gente fez do passado agora, do INSS, onde nós estamos e talvez o que nós vamos ter que fazer no futuro, né? Era comum, 70, 80, você começava a trabalhar muito cedo já com registro, carteira assinada, né? E com 35 anos de carteira assinada, 35 homens, 30 mulheres, você já poderia aposentar, tá? Então, pessoas com 45, 50 e poucos anos se aposentavam naquela época porque cumpriu o tempo. Sim. E a expectativa de vida era menor, o INSS já tinha uma complementação maior, isso era o suficiente, né? O que nós vemos hoje, né, nessa mesma forma do INSS? Hoje trabalha numa transição, mas trabalha com tempo, Sim. onde nós falamos 65 anos para homens e 60 anos para mulher, para uma aposentadoria integral, né? E já se discute uma necessidade de aumentar essa idade, né? Então, aqui eu acho que tem mudanças que estão sendo implementadas, seja pela longevidade, como você disse, que de fato é importante, as pessoas estão vivendo mais, então não dá para você trabalhar 35 anos, se aposentar com 50 e viver até os 90 anos, ou seja, você contribuiu 35 anos e vai usufruir 40. Sim. A conta não fecha, né? Até porque a contribuição que você faz e a empresa faz também para o INSS é uma parte do salário. Não é seu salário integral. Não é que você faz um mês corresponde a um mês de benefício, né? A conta é bem menor que essa. E também a conta do INSS, diferente de uma previdência privada, ela não é individual. É uma conta coletiva, onde os ativos eles geram uma acumulação de reserva para pagamento dos inativos, dos aposentados, né? E nós temos dois fenômenos, o aumento da longevidade, como você disse, e também uma queda da natalidade, esse é um efeito mundial, né? Mas no Brasil também aconteceu. Exato. Então, nós passamos por um bônus demográfico, onde a maior parte da nossa população economicamente ativa, ela está agora, né, estamos agora nesse bônus, vai até 2032 ou 33, ou seja, que é o maior volume, mas essa massa depois ela vai ser de inativos também. Sim. Então a conta não vai fechar. Como é que um volume maior de aposentados vai receber de um volume maior de pessoas que vão estar trabalhando? Volume menor no caso, né? Menor, isso. Então, tem menos pessoas trabalhando porque tem uma quantidade menor de pessoas e uma quantidade maior de inativos recebendo. A conta não fecha. E com outro agravante. Então, veja que a gente tem uma situação de previdência oficial bem complexa, né? Outro agravante são as formas de contratação que tem hoje, né? Sim. Tem muita gente que está no mercado de trabalho, mas não necessariamente está contribuindo para o INSS, né? Então você tem lá, e o que parecia impossível, né? Hoje você tem lá pessoas por entregas por aplicativo, você tem movimentos como Uber, né? De pessoas que são autônomas, pessoas que têm sua própria empresa e são MEIs aí, microempresa individual. Sim. Então, o movimento hoje de prestação de serviço ele está diferente do que era do passado também. Sim. O que representa um menor recolhimento para o INSS e mais uma dificuldade. Então, note assim que o cenário do INSS, quando se discute reformas e necessidades, não é uma questão político-partidária, momentânea, é estrutural. Exato, né? exato. A saída, né, sempre mais fácil falar quando olhando para trás, né? Então, lá atrás, se tivesse feito um processo de capitalização individualizado, talvez nós tivéssemos benefícios menores, né? Inclusive para algumas classes, mas benefícios menores, mas sendo a reserva de cada um ficaria mais justa
a forma de pagamento. E até porque tem um ponto, se não me falha a memória, tá? Eu lembro que no último censo que teve, que foi ali com dados até 2022, quando a gente olha a proporção da população, crianças com até 14 anos, na década de 80, se não me falha a memória, representava algo como 20% da população. Em 22, estava correspondendo para algo como É 10%, isso. mais ou menos. Então, eu tive uma redução na quantidade de crianças no território nacional, e a população com 65 anos ou mais saiu da década de 80 para algo como 5% e subiu para 11%. É Então, isso. mais do que dobrou, enquanto que caiu pela metade a quantidade de crianças. De novo, tem países que estão até mais preocupados com isso, porque está mais acelerado esse processo, mas também é o que acontece aqui. E até como você comentou, né? Até chamado de repartição simples, né? O ativo, eu preciso de uma base de ativos grande para custear os inativos que precisa ser menor. E também, se não me falha a memória, até um estudo do Instituto INSPER, se eu não me engano, que ele comenta que na década de 80, para cada aposentado, tinha cerca de 9 pessoas contribuindo, e pelas projeções de 2060, para cada aposentado, eu vou ter menos do que 2 pessoas ativas contribuindo. Por isso que o que a gente viu em 2019, na reforma, foi um aumento da idade mínima de aposentadoria, até que tira só o tempo de contribuição, agora são os 2 critérios, né? Contribuição e idade, e também aumenta a contribuição para tentar fechar a É. conta. E esse movimento, né, não é algo que acontece só no Brasil. A gente vê aí, de forma geral, no mundo, a gente tem essa situação de necessidade de reforma da Previdência, discussões que passam na Europa muito fortemente, que já é um continente mais envelhecido, né? Sim. Que toda essa migração que nós estamos passando agora, eles já passaram, né? Países que têm uma idade média muito superior à idade média brasileira, né? E você pega Itália, você pega a França, Uhum. que frequentemente estão propondo reformas na Previdência para aumentar a idade de início do recebimento do benefício e diminuindo o valor do benefício também, né? Uhum. Então, esse processo de longevidade é um processo bom, eu acho que é para todo mundo, né? A gente Sim, fala sim, sim. em 60 anos são os novos 40, os Sim. 40 são os novos 20, a gente fala sobre isso, mas é necessário planejar. Exato, e até porque a gente não pode esquecer que a Previdência tem que manter um caráter de justiça social, né? Até para que eu não tenha um esforço muito maior por parte de uma população que talvez não consiga fazer esse tipo de contribuição, e até para pessoas que poderiam estar trabalhando não estarem recebendo o benefício. Então, esse papel de justiça social acaba sendo importante na Previdência. Sem dúvida. Então, até nisso, anos 2000, a gente vê essa transformação, e outro ponto também até surgimento de redes sociais, né? A gente começou a ser soterrado de informações a todo momento, até o ponto que hoje a gente não consegue mais esperar. Tudo tem que ser para ontem, porque, meu Deus, uma propaganda de 15 segundos é algo que dura uma eternidade. Esse é o novo comum de postura que nós temos. Eu preciso saber de tudo, eu preciso ter acesso rápido a um retorno rápido, e eu sinto que isso também afeta a nossa postura em relação a investimentos. Enquanto que lá atrás eu tinha essa questão, não, eu posso investir pensando no longo prazo, eu sinto que muito que a gente vê em redes sociais, na internet como um todo, são essas espécies de promessas de um retorno rápido, alto e sem risco, né? É. Então eu sinto que as redes sociais também foram um movimento importante que mudou a nossa postura em relação a notícias, a vida como um todo, mas também afeta a nossa postura sobre investimentos. Então, vê que interessante, né? Se a gente começa a montar esse histórico que nós estamos falando, né? Com alta inflação, você não tem muitos mecanismos, tem muitos veículos para investimento, dado até o processo de perda que você tem com a própria inflação. Você falou de 2000, 2002, a Uhum, criação do Tesouro Direto com um valor uhum, mínimo de R$ 30. Então, você começa a sofisticar um pouco mais as formas de investimento. uhum, Só que também as pessoas não tiveram uma educação financeira, sim. por tudo que nós já falamos aqui. Mas o que acontece nesse momento? Se você não tem uma educação financeira, mas você começa a entender que você precisa ter a educação financeira, você precisa ter uma reserva, até falamos agora há pouco, pela redução que nós teremos da Previdência Oficial, Uhum, pela longevidade, todos vamos viver mais, então precisamos mais reserva no futuro. Aí você começa a falar, bom,
ok, o que eu faço? Eu tenho dois caminhos. Ou eu vou estudar, entender e me preparar para poder fazer as melhores escolhas, Uhum. ou eu pego alguém que eu confie, que eu acho que é muito bom, que tem um bom discurso, e compro aquele discurso dele para poder fazer o investimento. E nesse mundo que nós estamos de consumo rápido, normalmente a segunda opção é sempre Sim, a escolhida, né? Pô, sim, eu vou me preparar, eu não gosto de números, pô, esse negócio de educação financeira é cálculo, cálculo para mim, eu nunca fui afeito a cálculo, sim, então eu prefiro lá ver um influencer que fale sobre isso e que fale qual que é o melhor investimento e que promete dobrar o patrimônio em 3 meses sim, e as coisas não acontecem dessa forma, né? exato. Então a gente tem visto, né, e acompanhado isso, acho que todos veem notícias sobre isso. O problema que você tem de fraudes, Sim. e aí, junto com isso, você traz um novo fenômeno, né, que a gente tem no Brasil, que são os jogos e as bets. Exato, exato. Que tá só crescendo a quantidade de pessoas que estão apostando, né? Ele tem um pouco disso também, Gustavo, Sim, que é a expectativa das pessoas de recuperar rápido. sim, Então, essa própria pesquisa da Ambima que você citou agora há pouco, eles dizem que eles veem as bets como um investimento. sim, sim, sim. É Até tem um dado interessante que em 2024 ocorreram 23 milhões de pessoas apostaram no decorrer do ano, né? E uma boa parte delas até indicam um grande grau de vício, né? Uma possibilidade de vício em apostas. Isso é extremamente preocupante porque gera também toda uma questão social, né? Sem dúvida. Então, vê o entorno que está sendo criado. E quando você olha na perspectiva, né, você consegue, como a gente está fazendo aqui, criar pilares que pelo menos justificam alguns movimentos. Óbvio, Sim, nada na vida, uma única informação, ela justifica 100% de tudo que aconteceu. sim, Mas você começa a ver, falar, pô, mas por que, que o brasileiro não teve tanta educação financeira? Porque vem de um processo inflacionário, claro, uma claro. hiperinflação muito grande, né? Mas depois começaram os mecanismos financeiros, você começou a ter um pouco mais de requinte no mercado financeiro, o Tesouro Direto é um exemplo acabado disso em 2002. Hum. Só que aí, quando você não tem educação financeira, como você faz? Ou você busca o conhecimento, você vai Uhum. estudar ou você vai pegar informações. E quando pega informações, dependendo de que você pega informações, você não vai fazer a Exato, melhor escolha. Então, exato. note que tem um processo que nos traz até aqui que você consegue em grandes marcos, talvez ir explicando por que que nós chegamos e estamos aqui, tá? Exato, exato. Não, e isso faz total sentido, e até quando a gente pensa em todas essas questões, associar jogo de apostas a investimentos, ou uma série de fraudes que a gente acaba vendo, essas grandes promessas, já um retorno muito rápido, muito alto, isso traz aquela imagem também que, poxa, mercado financeiro é uma coisa suja, né? Se você entra nesse meio, você vai perder dinheiro, porque você está caindo na lorota de uma pessoa mais esperta. Isso é prejudicial também, porque isso também vai afastar. Eu tenho uma necessidade de poupar dinheiro, pensando em eu preciso ter uma reserva, seja para situações de emergência ou pensando um complemento de renda, mas eu tenho a necessidade, só que a imagem que esses outros mecanismos que surgem acabam manchando todo o mercado financeiro e afasta outras pessoas. Sem falar da própria dificuldade que eu teria, porque, querendo ou não, é um tema extremamente complexo, né? Sim, sim. É um tema extremamente complexo que as pessoas estão cada vez demonstrando menos interesse de Sim, participar. Mas o que a gente tem visto é uma necessidade, acho que é o processo de educação financeira, ele está tão necessário. Dado o que a gente disse, o INSS, a expectativa que meus pais, seus pais uhum, tiveram dessa geração de o INSS ser um provedor, né? A sim, Previdência Oficial ser um provedor da complementação futura para as novas gerações, para minhas filhas, meu neto, uhum, vai ser cada vez mais difícil isso, né? uhum, Pelas todas as dificuldades que nós colocamos aqui. Então, passa a ser a necessidade básica de uma uhum. educação financeira, de um preparo para essa longevidade e para
um suporte que a Previdência Oficial não trará mais. Com certeza. E até entrando um pouquinho nesse mérito, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, poxa, eu estou pensando aqui em fazer um investimento. Sempre, às vezes me perguntam, até durante o trabalho mesmo, poxa, eu estou com dinheiro aqui, o que você acha que eu faço com ele? A primeira pergunta que eu faço, qual que é o teu objetivo em relação a esse dinheiro? Porque, por exemplo, um exemplo que eu acho que eu acho curioso, e evidencia bastante disso, é, por exemplo, eu quero fazer uma reserva de emergência. Então, é um dinheiro em que, se tiver qualquer tipo de problema, eu vou utilizá-lo para cobrir, seja por qualquer motivo. Então, é para uma emergência. Então, tendo em mente qual que é meu objetivo, eu consigo associar a característica que aquele investimento tem que ter. Primeiro, liquidez imediata. Não dá para eu falar, preciso do dinheiro, mas só consigo sacá-lo daqui 30 dias. Não, eu preciso poder sacar a qualquer momento. E segundo, é segurança. Então, eu preciso ter em mente que coloquei 100, ao menos o 100 eu sei que vai estar ali. Pode render um pouquinho mais, mas tem que ter pelo menos o que eu coloquei. Então, ações é um investimento bom para reserva de emergência? Tem liquidez. Se eu pedir para sacar até 2 dias vai estar ali. Mas não tem segurança. Então, quando eu penso em juntar dinheiro para qualquer coisa, eu preciso ter em mente isso. Qual que é meu objetivo? Para que eu quero? É para uma reserva de emergência? É para sei lá, para uma viagem daqui a 3 anos? Ou é para aposentadoria? Que aí a gente já vê o investimento mais adequado também. Quando você diz do investimento em ações, né, o mercado brasileiro, de forma geral, de renda variável, renda fixa, o que é que seja, ele é um dos mercados mais bem estruturados do mundo, tá? Eu acho que você tem um controle que é feito, e regras que são impostas, assim, que também é uma sofisticação muito grande, né? Sim, sim. Então, você comentou do mercado de ações, você não tem a segurança do retorno, né? Uhum. Então, quando você fala da segurança, é assim, a segurança de que você coloca 100 e no mínimo 100 vai ter, porque é um investimento de risco, né? Exato, De alto exato. risco. E com alto risco você pode, conceito de investimento, né? Quando você está exposto ao risco, você pode ganhar mais, mas pode perder mais também. Exato, exato. Então depende do seu horizonte, como você bem colocou, né? Então acho que assim, ações é um mercado que você tem uma segurança jurídica do dinheiro que está colocando. Óbvio, Sim. né? A gente vê problemas, né? Tivemos problemas recentes, aconteceram ano passado, um problema público, como o caso da Americanas, mas Sim. se a gente avaliar isso no contexto todo, você vê que é Exceção, exceção a uma regra. minoria, sim. Exatamente, né? E como um bom ditado, né? Toda boa regra tem que ter uma exceção até para validar a regra, né? Exato, exato. Então talvez essa seja a exceção da regra que a gente tenha, tá? Então é um mercado muito seguro, né? Uhum. Mas a segurança que você cita não é a segurança jurídica, é a segurança de ter o retorno de volta. Então Sim. não é esse o investimento de fato que deveria ter para uma reserva. E se você está fazendo um colchão para uma necessidade, você não sabe quando vai utilizar. Sim. É como seguro, né? Você espera não ter que utilizar, Exato, mas exato. você pode estar andando na rua amanhã, ter um acidente com o seu veículo e ter que usar o seguro amanhã. Exato. Ou vai pegar o carro, vai ligar, ele não funciona, você tem que acionar o seguro lá para ver a bateria, Sim. ou trocar a bateria. Então, isso Sim. acontece, né? Você não quer usar, Sim. mas você não sabe quando você precisará usar. Você espera que nunca use, mas pode ser que use. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Você tem que ter o recurso disponível e com uma rentabilidade mínima, né? Exato, exato. Então, e aí eu associo o investimento que melhor se adequa a isso. É isso. Por isso que a gente começa a fechar caixinhas, de acordo com o meu objetivo. Poxa, uma caixinha para reserva de emergência, uma outra caixinha para alguma coisa mais de médio prazo, uma outra caixinha já para uma visão de longo prazo, né? Porque, de novo, eu vejo o objetivo que eu tenho, dado esse objetivo, qual a necessidade? Eu preciso sacar a qualquer momento? Qual que é o meu horizonte de tempo? E até um fator que é importante, uma coisa que eu vejo bem comum, é que as pessoas acreditam que só vale a pena investir quando eu receber de uma vez só um grande dinheiro. Por exemplo, recebi, falar qualquer coisa aqui, uma PLR ou um 13º, que é um valor maior, aí sim que vale a pena investir. Se eu tenho pouco, não vale a pena. Tá completamente errado. O importante é a consistência. É isso mesmo. Todo mês separei, não, é R$50? Então tudo bem, R$50 todo mês eu vou colocar naquele investimento que eu estou fazendo. A consistência acaba sendo a chave principal. E aí, esse é um outro problema que nós temos, né? A gente tem uma baixa educação financeira, e brasileiro tem uma baixa, né? Educação financeira, quando digo nós, é de forma geral. São poucos que têm uma boa educação financeira. Sim. Imediatista também, né? Sim. Até a cultura inflacionária nos traz isso também, mesmo para gerações mais novas, né? Com certeza. E num mundo de consumo rápido, então você tem tudo isso que acontece.
Aí, nessa situação, você vai buscar um investimento, aí você vai procurar os gurus de investimento, eles falam, não, a forma correta de você fazer, você tem que pegar o seu salário, 1/3 você tem que pagar suas contas, 1/3 tem que ser para você se divertir e 1/3 para você poupar. Aí não sobra 1/3 para você poupar, você se frustra, fala, Sim. pô, só sobrou 5% do meu salário. Não, mas o guru falou que eu tinha que ter 33%, então já está tudo errado, não vou começar. E o que você disse é importante, a consistência faz toda a diferença, né? Sim. E apesar de nós termos aqui uma inflação mais baixa, mas no Brasil nós temos taxas de juros importantes, né? Sim. Então você pega, falei de títulos longos do governo, né? 2060, 2050, né? Você tem investimentos que são atrelados a esses títulos, que hoje estão pagando inflação, IPCA, né? Mas algo em torno de 7%. Sim. Né? Aí se nós falamos de uma inflação de 5, 5,5%, que é o que a gente tem agora, né? E mais 7%, você vai para uma rentabilidade acima de 12%, até porque é composta, né? A inflação é calculada sobre os juros, então não é 5 mais 7, é 5 sobre 7, né? Então, isso já é composto. Então, é uma taxa de juros muito interessante que você tem aqui ainda, né? Então, a consistência, você fazer essa reserva com consistência é importante. E outro ponto, e essa é uma dica, né, que eu acho que é muito interessante, quando você tem essa consistência, quando você tem a disciplina de tirar do seu salário, por menor que seja, não precisa ser 1/3, né, como o guru disse, você pode tirar 5%, mas quando você faz isso de forma recorrente, você ajusta o seu orçamento pessoal. Com certeza. Porque aquilo já não faz parte do seu orçamento, não é assim, esse mês eu tirei, mês que vem eu não tiro, outro mês vai para gasto, outro mês... Se você faz um planejamento de fazer isso frequentemente, aquele valor que você está tirando, independente de quanto seja e qual percentual que ele represente, ele já vai direto para uma aplicação e não vai fazer parte do seu orçamento pessoal. Exato. Então ele já exclui do seu orçamento pessoal, você vai viver sem aquilo, tá? Com certeza. E acumulando uma poupança. Com certeza. E até tem um outro ponto. Isso que você comentou de juro composto é fundamental, porque eu até vi uma vez um rapaz comentando que a diferença de 0 para 100 mil reais é maior do que a diferença de 100 mil para 200. E assim vai. Exato. Pode até... mas de forma nominal, a quantidade de dinheiro pode ser a mesma, mas o juro composto, ele vai representando uma quantidade cada vez maior no patrimônio que eu estou criando. É isso. Então, muitas vezes a gente fica, não, eu só faz sentido se eu tiver um patrimônio de X, falar qualquer coisa, 500 mil reais, 700 mil reais, e aí fica, mas para chegar nesse tanto é muita coisa que eu tenho que fazer. Mas eu esqueço disso, que conforme eu vou chegando nesse valor guardado cada vez maior, o próprio rendimento do recurso já vai ajudando e muitas vezes representa uma parcela maior do que a minha própria contribuição. É isso. Se eu tiver 10% no ano de rentabilidade em cima ali de, falar qualquer coisa, R$1.000, é bem menor, que seria só R$100 de rendimento que eu tive, mas se eu tiver de 100 mil, aí o impacto é ainda maior e muitas vezes pode ser mais do que eu contribuí durante o ano inteiro. Então, muito dessa consistência também é mirando isso, chegar num saldo em que a própria rentabilidade consiga me ajudar nesse planejamento. E aí entra, tá, mas aí eu tenho que aprender sobre economia, sobre investimento futuro, daqui a própria Previdência entra para facilitar esse acesso ao mercado de investimentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a Previdência, essa é uma outra mudança importante, né, que a gente tem vivenciado na Previdência Fechada, né, que é uma mudança, né? Antes a Previdência Fechada, como o próprio nome diz, e esse é um outro paradigma, né, de como tratar essa Previdência Complementar, era fechada porque era só patrocinado, ou seja, só empresas ofereciam, como é o caso da Visãoprev, né? A Visãoprev era um plano para colaboradores do Grupo Telefônica no Brasil. Então, colaboradores no Grupo Telefônica do Brasil poderiam escolher ter um plano de previdência com a Visãoprev. Se você não era um colaborador, você não poderia ter um plano conosco, né? E em setembro de 2020, nós mudamos isso com a aprovação do nosso Conselho Deliberativo, né? E implantamos um plano para familiares, né? Até 3º grau. Então, hoje já temos mais de 1.100 pessoas que até todos não são funcionários do grupo, são familiares, né? Em grande parte desses 1.100
Quem já tem plano também pode ter um plano conosco, Sim. então não são todos familiares, pode ser que o participante também tenha esse plano. E é um plano que há 4 anos e meio fazendo uma constituição, e previdência a longo prazo, é o que a gente está dizendo aqui, Sim. é uma acumulação mensal. Nós superamos agora, no mês de abril de 2025, 100 milhões de reserva. Nossa, né? isso é muita coisa. E isso é interessante. Acho que esse é um pouco do processo de educação financeira que nós estamos comentando, né, Gustavo? As Sim. pessoas entenderem a necessidade de se complementar à previdência oficial, né? Exato. Por tudo que nós dissemos. Então, esse é um mecanismo que acho que as pessoas têm que olhar. E aí, pegando um gancho na sua explicação, você fala, tá, mas o Gustavo estava comentando de investimento, sobre risco, que as pessoas têm que aprender e que a previdência ajuda nisso. De que forma, né? Por exemplo, no nosso caso, você conhece bem, lá quem tem um investimento conosco, mesmo no plano para familiares, né, o nosso plano Mais Visão, nós temos lá 5 diferentes perfis de investimento. Sim. Né, com riscos diferentes. E então, até isso é divulgado no nosso site, se alguém tiver interesse, nós temos uma escadinha do risco, né? Sim. Ele vai aumentando em função da exposição de risco que a pessoa tem, que vai desde um super conservador até um agressivo, ou um agressivo renda fixa, né, de longo prazo. Então, a pessoa se posiciona em função do risco que ela está disposta a correr. Ah, mas eu não tenho nem ideia qual que é o risco que eu quero correr. No nosso site também você tem a possibilidade de fazer o seu perfil do investidor. Exato. E aí avaliar qual é o seu risco. E eu sempre gosto de dizer isso aos nossos participantes, aos familiares, a melhor forma de você calcular o risco é você ver seu grau de sono. Sim. Né? Se você tem um investimento lá que você fala, pô, hoje deu negativo, eu olhei o site, pô, tá com um valor negativo, isso para mim é muito complicado, vou perder o sono, não vou conseguir dormir por conta disso. Seguramente você está no perfil errado. Sim. Tá? Então, o mecanismo é bom, o teste do perfil do investidor, o suitability é muito bom, né? Porque tem ciência por trás disso, tem uma metodologia para chegar nessa avaliação, mas muito melhor que isso é a sua sensação, a sua sensibilidade em relação àqueles investimentos, tá? Exato, e até, por exemplo, a gente também divulga o retorno histórico num gráfico de linha. Eu gosto de falar também que, por exemplo, apesar do retorno passado não significar um retorno futuro, mas o passado também me conta muito do que eu posso esperar daquele investimento. Sem dúvida. Se eu tenho um perfil que oscila bastante, esse é o comportamento que eu posso esperar dele, oscilar bastante. Ele pode até render mais ao longo do tempo. Mas se eu olhasse esse comportamento, eu me sinto confortável. Se eu ver que, poxa, tá oscilando bastante, eu posso vir para uma coisa mais estável. Ou o contrário também. Mas isso eu acho que é legal na Previdência, até também pensando em Visão Prévia, que é no próprio Plano Mais Visão, ou outros patrocínios que nós temos. A ideia de ter 5 perfis, eu basicamente estou terceirizando a gestão do recurso. Ao invés de tentar pensar em qual ação eu vou comprar, qual renda fixa eu vou investir ou qualquer coisa assim, eu tenho perfis que já têm uma estratégia definida e eu tenho que pensar nisso. Qual estratégia eu quero definir e o trabalho é a consistência. Todo mês injetando aquele dinheiro para utilizar essa reserva, criar essa reserva, que lá na frente vai ser uma conversão de renda. Então vai entrar juro composto ali. Quanto maior for o saldo que é acumulando, ele vai se autoalimentando e lá na frente eu vou poder até escolher como que eu vou receber, ajustando essa renda de acordo com a minha necessidade, sacando mais, sacando menos, tentando conciliar com a rentabilidade, até não seria uma renda vitalícia, mas seria uma renda perpétua, que é quando eu saco menos do que está rendendo, então mesmo retirando, ele ainda vem crescendo. Então a Previdência vem até como essa forma de terceirizar a gestão do recurso, até para pessoas, sejam aquelas que têm um bom conhecimento financeiro, sim, mas principalmente para aquelas que não têm porque não querem também, não se interessam pelo tema, mas também é um instrumento importante para recompor a renda lá na frente, né? E dentro disso, um ponto relevante é que dentro da Previdência e dentro dos perfis de investimento da Previdência, você tem acesso a alguns gestores e alguns mecanismos de investimento que na pessoa física, pelo volume que você iria investir, muitas vezes você não conseguiria ter acesso àquele gestor ou àquela forma de investimento, porque você não teria um volume suficiente, mínimo, para participar daquele gestor. Mas na Previdência, como você faz isso num condomínio, né, é a soma da reserva de todos os participantes nossos que permitem a nossa área de investimento fazer alocação em determinados gestores, isso sim abre portas para que a gente tenha gestores importantes e também uma boa negociação de taxa de administração, eventualmente uma taxa de performance,
o que permite um custo menor. Né? Que até para o participante, essa taxa de performance, por exemplo, pode até impactar no retorno que aquele fundo está tendo, mas não é repassado ali para o participante de forma direta, como um fundo de investimentos poderia ter, né? Sem dúvida. E essa é a grande vantagem da Previdência como da Visãoprev, né? Uhum. Eu sempre digo isso, né? Tem pessoas que às vezes nos procuram querendo fazer uma portabilidade, falam, vou levar meu recurso aqui para um PGBL de um banco, que pode ser feita a portabilidade de um PGBL, Sim. tanto da Visãoprev para o banco, mas também do banco para a Visãoprev. Exato. O caminho é o mesmo, né? De um PGBL é um produto parecido com o nosso. E quando nós avaliamos lá, e também você participa dessas análises, quando nós fazemos a avaliação, sempre a gente identifica que a nossa rentabilidade é maior, muitas vezes que dos bancos que tem, por alguns motivos, né? Então, também sempre gosto de frisar isso. Não é que a gente tem um grupo lá de investimento, de pessoas que são gênios, catedráticos. Não, a gente tem boas pessoas, bons profissionais que trabalham conosco em investimento, mas nós somos sem fins lucrativos. Né? Sim. Então, até comparar isso com o banco é muito mais complexo, porque o banco precisa pagar seu acionista, ele tem uma estrutura muito mais pesada de agência, São de lógicas sistemas. diferentes. Exatamente. Né? Então, isso é uma estrutura que o que nós arrecadamos taxa de administração é para pagar a nossa estrutura. Né? Sim. E é uma estrutura muito localizada, uma estrutura para atender o nosso público, então é muito mais barata do que um banco, então por isso o retorno é maior. Exato, e até entra aquele outro ponto também, que eu posso fazer a gestão disso no passar do tempo, no sentido que eu posso ajustar o grau de risco, a estratégia que eu quero assumir, dado o período. Eu posso começar num perfil mais arriscado e mudar para alguma coisa mais conservadora, depois o contrário. Eu tenho essa autonomia e também a gente faz até algumas consultorias para ajudar os participantes nesse sentido. Só que assim, então, na verdade eu até falo que eu sou muito vendido para o tema porque eu adoro previdência, mas eu vejo a previdência muito nisso. Eu terceirizo a gestão do recurso, eu tenho que pensar mais qual estratégia eu posso assumir, mas não necessariamente eu vou precisar saber qual ação vai ser comprada ou vendida, eu vou só todo mês injetando aquele dinheiro, eu faço o meu planejamento financeiro para lá na frente ter um complemento de renda, também com autonomia de definir como que eu vou ajustar, e outros benefícios, sucessão patrimonial que é mais fácil, tem alguns benefícios fiscais ali dentro, eu tenho uma autonomia que eu também acho que é muito, muito importante. Quando eu vou fazer uma aplicação num título de renda fixa, a tributação é tabela regressiva e acabou. Se é investimento em ações, segue uma alíquota específica também, acabou, né? 15%, dependendo do volume pode ser diferente. Mas a Previdência eu tenho essa autonomia de escolher como eu quero que seja a minha tributação. Eu posso escolher, dado o meu cenário, progressivo ou regressivo, e só vou escolher quando eu receber o dinheiro. Então, isso me permite também um planejamento tributário muito mais eficiente, uma vez que eu vou ver minha situação hoje, e hoje qual que seria a melhor tributação, quando é agora que eu vou começar a receber. Essa foi uma mudança importante que nós tivemos em 10 de janeiro do ano passado, que antes você já definia na entrada qual que era a sua tributação, tabela progressiva ou regressiva, e agora não, você define ou quando recebe o primeiro benefício ou quando faz o primeiro resgate, ou o primeiro saque da Previdência. Então, nesse momento você pode fazer contas. Sim. Né? Você fala, bom, porque antes era na entrada, aí você não sabia quanto tempo ia ficar, não sabia qual que era o volume de recursos que você ia conseguir acumular, então era uma decisão mais difícil. Sim. Agora não, você vai tomar a decisão quando o recurso já está constituído, que você já sabe, e você pode fazer conta, se eu usar essa tabela, o imposto é tanto, se eu usar essa tabela, o imposto é tanto, e tomar a melhor decisão tributária. Então, é uma grande vantagem mesmo. Exato. Então, é um instrumento importante, seja por um custo mais baixo, por não visar fins lucrativos, terceirização da gestão do recurso, ter essa possibilidade de uma constância de um pagamento para acumular um recurso que, dado um certo momento, ele começa a se autoalimentar. Isso acaba fazendo a Previdência ser um instrumento importante para esse planejamento financeiro. Mas, de novo, para que lá na frente eu possa ter um recurso que eu consiga utilizar, seja para complemento de renda ou até algum outro tipo de retirada, mas enfim, ser uma forma de acessar o mercado financeiro sem necessariamente ter que estudar, fazer várias especializações sobre o tema. É isso. E com possibilidades, inclusive, desses perfis, você ter flexibilidade na mudança. Então, eu acho que você tem muitas vantagens e convido as pessoas que não conhecem a Previdência, visitem nosso site,
se tiver interesse, nos procure para a gente falar um pouco mais sobre essa previdência. Com certeza. Eu acho que está dando nosso tempo aqui, a gente conseguiu conversar sobre muita coisa, muita história aqui, muito Muito contexto, bom. e até essa questão da previdência eu acho que é muito importante para o participante que assistiu até aqui, ou aquele que não é nosso participante. Eu quero agradecer por ter visto esse primeiro episódio. A gente está muito animado com essa iniciativa. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, por favor, use, seja aqui embaixo ou aqui em qualquer lugar, algum comentário, ou pode nos mandar também a sua dúvida aqui no nosso canal de atendimento. E para agradecer também, Marcelo, pela sua presença. Eu acho que foi uma troca super rica e vamos lá mas vamos ver muitos outros episódios aqui para frente. Legal, obrigado, Gustavo, também foi bem legal. Obrigado aos participantes que viram em todo ou em parte aqui esse bate-papo nosso, né? E eu acho que a gente tem um objetivo aqui também de falar muito de educação financeira e que as pessoas procurem entender, procurem sobre isso. Acho que reflitam sobre o que a gente conversou aqui, sobre a necessidade dessa educação financeira, sobre a necessidade dessa reserva. Acho que a visão prévia é uma previdência, a gente tem outros mecanismos, isso é muito importante para todos nós, né, na longevidade e muito do que nós falamos aqui, para ter uma boa qualidade de vida. Então essa é a nossa expectativa e esperem os próximos episódios aí que traremos aí novidades. Por favor. Obrigado. Obrigado a todos.